Olá, sou Hilary O'Gorman Amado, de Projeto ABA, e vamos falar sobre as expectativas para a supervisão em ABA e depois vamos entrar em explicar os requerimentos para o Conselho da Organização Internacional de Análise do Comportamento, OIBAL. Para começar, é importante destacar que você precisa se programar para a hora de supervisão e seguir um padrão de participação profissional. É sua responsabilidade rastrear suas horas para preencher o formulário, o site. Para IBAL seria no site. Para não correr o risco de perder suas horas, é importante preencher por completo e corretamente os formulários do conselho. E também é importante saber, desde o primeiro momento, a diferença entre os dois tipos de horas que você precisa registrar para o conselho. No caso da IBAL, você precisa obter horas de programação e implementação. É a responsabilidade do candidato se informar sobre as exigências do conselho ou conselhos que está se candidatando. Embora a supervisora possa buscar lembrar o candidato, os formulários não vão ser assinados se não foram cumpridos as exigências. É necessário mostrar que você está prestando atenção durante a sessão. Vemos, em especial em grupo, vemos vídeos próprios e de outros candidatos para praticar nossas habilidades de supervisores futuros. Busque fazer perguntas, comentários, dar dicas sobre cada vídeo, mostrar que você está prestando atenção. Se você passar a sessão inteira no seu celular, não vou assinar para essa hora. Fazemos supervisão para aperfeiçoar nossa prática técnica. Durante as supervisões, fazemos anotações para mostrar futuramente que você está colocando em ação o feedback dado. Isso é importante. Sobre cancelamentos, cada contrato deixa o direito de dois reagendamentos de sessão por contrato, sendo que o cancelamento seja feito mais do que 24 horas antes da hora marcada. Cancelamentos feitos em cima da hora ou acontecendo mais do que duas vezes por contrato não terá o direito de reagendamento ou para registro para horas de supervisão para certificado. Mas, se o supervisionado tiver vídeo ou outro documento ou plano de intervenção comportamental, ou P, ou relatório, para enviar antes dessa hora de supervisão, a supervisora pode usar a hora para dar feedback sobre o vídeo, aí ainda conteria essa hora. Cancelamentos feitos na parte da supervisora podem ser reagendadas. Uma coisa importante sobre a supervisão em grupo, para supervisão em grupo, não seria possível mandar vídeo ou documento, e o reagendamento seria só a remarcação no final do contrato. Ou seja, se as supervisões são quintas às 11 horas, por exemplo, você pode ficar mais 2 semanas se você cancelar com antecedência, 2 vezes durante o contrato, fazer essas 2 semanas no final do contrato, depois do vencimento do contrato, mas continuando na quinta-feira às 11 horas. Não seria possível reagendar para outro dia o horário. Então, se você tentar mandar vídeo, alguma coisa, não daria, porque durante essas sessões em grupo eu não tenho tempo para fazer anotações, eu tenho uma conversa contínua com as participantes. Então, é importante ou fazer esse cancelamento com 24 horas de antecedência, ou chegar na supervisão, tá? Sobre o exame, é importante saber que projeto ABA não garante nem prepare o aluno para passar no exame. Apenas oferecemos o serviço de supervisão. Embora que a gente possa ver esse conteúdo, a questão é que esse conteúdo do exame vem de uma pós-graduação e ou mestrado em ABA, então durante a supervisão não, nem é o propósito da supervisão se preparar para o exame e nem teríamos esse tempo para garantir sucesso no exame.
Porém, como eu falei, eu tenho uns treinamentos dirigidos para conteúdos dos exames, e isso sim podemos ver na supervisão. Para o projeto ABA, para mim, o uso de um plano de intervenção comportamental é obrigatório. Isso também se chama um protocolo de conduta, tem vários nomes, mas eu estou falando sobre um documento escrito que explica que você rastreou, que você reconhece o que é um comportamento problema, você escreve uma definição. Você tem a definição escrito, tem os precursores escritos, consegue explicar em que momento começa e termina esse comportamento. Pode me dar um exemplo e não exemplo do comportamento. Pode nomear a função, mostrando que você fez uma avaliação comportamental para obter essa função, ou até uma análise funcional. Tá? Consegue me dizer a frequência, mostrando que você está rastreando a frequência do comportamento, consegue me passar o objetivo final, a gravidade, quando começou, as consequências atuais. E também, o mais importante, eu preciso ver que você tenha escrito as estratégias proativas para evitar o comportamento e as estratégias reativas para lidar com o comportamento quando ele já tenha começado. Isso porque tá ótimo se você já sabe lidar com o comportamento, já tem planos em ação, tá ótimo, mas se você não tem um plano por escrito, se sair um aplicador aba e entrar outro, será que você vai lembrar cada detalhe para lidar com esse comportamento? É importantíssimo que você tenha esse documento e que você vai me mostrando cada mês. Eu quero ver um pique. ah, uma coisa que eu acho muito importante sobre análise do comportamento é que eu não gosto de bater papo sobre comportamento. Eu gosto de analisar e tratar comportamento. Ou seja, se você chegar e você tem um histórico, fulano tá batendo, o que eu faço? Primeiro, provavelmente nem vou te responder no dia, vou insistir que você faça uma avaliação ou até análise funcional para a gente garantir que achamos a função do comportamento, e depois disso, eu vou pedir para você montar esse documento, porque eu não simplesmente bato papo sobre comportamento, eu monto um plano firme de intervenção comportamental junto com você. Tá? Também é obrigatório mostrar que você está registrando, documentando a frequência e ou a duração do comportamento. Ah, isso é um exemplo, mas de repente, se você faça com algum aplicativo, seja diferente, tudo bem, mas eu quero que me mostre todo mês que você está rastreando o comportamento. Então, por exemplo, birra e morder a mão são os comportamentos de preocupação para fulana aqui. Você coloca a frequência, 7 vezes aconteceu no dia 1. No dia 1 aconteceu o morder a mão 3 vezes, o hand-mounting, tá? Então, todo dia você vai rastreando e, claro, objetivo final, vamos fazer um gráfico. Depois de toda a sessão, você vai colocar essa frequência aqui no gráfico. Isso aqui é de birra. E também pode fazer de morder a mão, o hand-mounting aqui, tá? Uma coisa que eu quero que vocês reparem. Todo comportamento que você está rastreando deve e obrigatoriamente precisa ter um plano de intervenção comportamental escrito, tá? Você está rastreando birra, então tem esse pique de birra aqui. Está rastreando o morder a mão, tem esse pique de morder a mão, o hand-mounting aqui, beleza? Eu quero que você me mostre isso todo mês. Seria bom, obrigatório fazer filmagem de pelo menos 20 minutos cada mês, mostrando que você consegue fazer uma sessão de aula estruturada. Se você quer focar em intervenção precoce, você trabalha com
tentativas embutidas, mais naturalista, ótimo. Eu super apoio, mas eu também quero ver você me mostrar que você consegue fazer uma sessão estruturada, porque também existe clientes que têm um repertório mais robusto, que conseguem ficar na mesa mais tempo, e eu quero ver que você me mostre que consegue usar apoio de primeiro depois, primeiro a atividade e depois a boneca, e que você consegue me mostrar o uso de uma economia de fichas, tá? Não, deixa eu ver se eu tenho aqui. É, economia de fichas. Fez a atividade, completou, agora ganha o reforçador. Beleza? Pelo menos 20 minutos todo mês. Eu quero que você me mostre todo mês um gráfico de comportamento problema, porque você está rastreando o comportamento problema, tá? Também pode ser interessante e algo que a gente pode debater nas sessões, quantos comportamentos vão juntos num gráfico. Nesse exemplo, estou querendo mostrar que a gente tem o morder a mão, hand mounting, o chorar e bater perna. Todos esses comportamentos fazem parte do comportamento de fuga, mas nem sempre acontecem juntos, tá? Então, se o hand mounting, morder a mão, é muito importante, em especial para os pais, eles querem saber com que frequência isso está acontecendo. Vamos rastrear isso numa linha separada do que esses comportamentos de fuga. Então, é algo que a gente pode debater. Currículos para sessões em aba devem ver dos seguintes protocolos. APOS, VBMAP, PIC, além de outros protocolos aprovados de habilidades sociais, habilidades de segurança, como IFL, ou outras habilidades de função executiva, tá? Então, se você está usando Portage, alguma coisa, isso realmente não seria adequado e podemos falar nas sessões como mudar isso para protocolos mais apropriados. É importante mostrar todo mês. Eu quero que você me mostre um currículo de um cliente. Sempre quando você traz um vídeo, eu quero que você primeiro me apresente o currículo e eu quero ver que, no geral, com algumas exceções, mas no geral, você tem um currículo que mostre o uso de todos os operantes verbais, além de outras coisas. Eu quero ver mandos, tatos, linguagem receptiva, imitação vocal, ou seja, ecoico, imitação de motora, desempenho visual, habilidade de brincar. Isso seria o padrão de um currículo apropriado para a sessão em aba. Pode ser que você tenha um cliente de 13 anos que agora está mais concentrado em habilidades sociais ou habilidades de função executiva, algo do tipo, tudo bem. Mas, no geral, eu quero ver currículos montados desta forma. Pode ser que em certos momentos que eu peço uma justificação da experiência. Por exemplo, no site da IBAL, eles têm um formulário para você preencher depois de toda a sessão, então eu nem vou deixar você acumular horas sem colocar no site, mas depois de toda a sessão você vai colocar as horas que você obteve, tem que colocar o treatment setting, isso seria o ambiente do tratamento, geralmente isso é clínica, a data onde começou nosso bloco de treinamento, eu vou falar mais sobre isso depois, quando terminou o bloco de treinamento, o tempo em que você obteve essas horas, né? Horas de implementação e horas de programação. Horas de supervisão vão aqui, e se você fez essa hora de supervisão individual ou em grupo, tá?
E depois você faz uma anotação sobre nossa sessão. Já que o site é um pouco difícil preencher, eu quero que você sempre coloque nas anotações o dia da nossa supervisão, porque nem sempre dá para colocar o dia exato aqui em cima. Beleza? Seja ciente de que uma justificativa a mais de horas pode ser pedido. Esse exemplo é a planilha que eu precisava preencher para a BACB e todo mês eu precisava colocar toda horinha de prática no campo que eu fiz e foi um trabalhão. Para o site da IBAL, você pode simplesmente dizer: eu fiz 20 horas de implementação e 20 horas de programação. Beleza, é muito mais fácil. Mas se você, por exemplo, se você um mês é muito mais difícil obter essas horas de programação, se você diz para mim um mês que você fez, tipo, 100 horas de programação, eu vou me questionar como que você conseguiu isso sem, porque você precisa em algum momento observar a sessão do seu cliente. Então, se eu pedir uma justificação a mais, eu vou pedir um formulário assim. No geral, eu não vou pedir isso, mas eu quero que você me mostre que, se eu pedir, você está rastreando sim suas horas e consegue me passar essa justificativa. Não fica ofendida se eu pedir. Provavelmente para todos os meus candidatos, em algum momento eu vou pedir isso. Beleza? Agora a gente vai entrar em uma explicação mais sobre os requerimentos do Conselho IBAL, beleza? Eu vou só compartilhar minha tela aqui. Então, a supervisão é um esforço de equipe no campo de análise do comportamento aplicada. E ela exige que todas as partes trabalhem juntas para obter o objetivo final de produzir um analista do comportamento ético e eficaz que seja, ao mesmo tempo, um empreendedor, mas que saiba pedir reforços quando necessário. Então, vamos ver quais são as melhores práticas para se tornar analista do comportamento da IBAL. Então, vamos começar com o processo de se candidatar. Para a sua experiência, observe que o seguinte pode ser feito acessando o site da Organização Internacional de Análise do Comportamento, tem um link ali. Lá no site você pode baixar todos os diretrizes e documentos relevantes. Para se candidatar para a certificação, é importante já entrar no site e criar uma conta. Lá você também pode armazenar todas as informações relevantes. Tá? Existem duas vias para obter o status de IBA, de Analista do Comportamento Internacional. Existe a via de mestrado ou pós-graduação e também a via de experiência. Mas é importante considerar os requisitos do seu país na prática para determinar qual é o melhor caminho para você. Só para explicar, para essa via experiência, com as duas vias, você precisa ter graduação completa, ou equivalente regional, cadastrar no site da IBAL, pagar o custo de registro, assinar o formulário de acordo de ético. Para a via de experiência, você precisa assinar o acordo de supervisão, completar os objetivos educacionais requeridos, fazer 2 projetos de candidato, completar 1.000 horas de prática supervisionada e, dentro disso, receber 50 horas de supervisão, completar 12 horas de adequação contínua a esses certificados, completar 2 testagens de habilidades do candidato antes de fazer e passar no exame EBA. Só uma coisa sobre essa via de experiência. Aqui não tem requerimento de mestrado ou pós-graduação e, por acaso, eu também faço parte do conselho da IBAL. Eu posso te dizer um pouco sobre esse processo. Eu não estou aqui para representar a IBAL, eu estou aqui para explicar quais são os requisitos para supervisão. Mas só para vocês entenderem,
A IBAL visa englobar requerimentos que qualquer pessoa em qualquer país do mundo consegue entrar no processo para se tornar analista do comportamento, e existem muitos países pelo mundo que não existe essa possibilidade de fazer mestrado ou pós-graduação, simplesmente não existe. Do outro lado, esse requisito de completar os objetivos educacionais requeridos, que também faz parte da via de mestrado ou pós-graduação, isso engloba toda essa lista, de uma pós-graduação forte em análise do comportamento. É mais difícil, eu diria, de usar a via de experiência, porque você precisa poder mostrar que você aprendeu com essa carga horária, todos esses conteúdos de análise do comportamento aplicada. Vamos focar mais nessa via de mestrado ou pós-graduação. Primeiro, você precisa assinar o acordo de supervisão, completar os objetivos educacionais requeridos, completar diploma de mestrado ou pós-graduação, completar 1.000 horas de prática supervisionada, e dentro disso, 50 horas de supervisão, completar 12 horas de educação contínua e completar a testagem de habilidades do candidato. E depois disso, passar no exame IBA. Então, uma coisa que eu queria explicar sobre isso é muitas pessoas no Brasil se assustam quando a gente mostrar que essa via é de mestrado e pós-graduação, porque tem esse conceito aqui no Brasil que tem que ser mestrado. Uma coisa que eu queria explicar, eu sou dos Estados Unidos e eu sei, os três conselhos de análise do comportamento mais conhecidos mundialmente são BACB, IBAM e QIABA. Eu vou te dizer, sendo de lá, que os três conselhos igualmente aceitam mestrado ou pós-graduação. Nos Estados Unidos, a gente também tem pós-graduação e mestrado, mas a gente só tem um nome para isso, que seria Masters, que seria do pé da letra a tradução da palavra mestrado. A questão é que lá pode ser que nossa pós-graduação tem mais requisitos, porque com certeza não vai ser aquela pós-graduação de 6 semanas e você já tem esse diploma. Não é isso, é uma carga horária de pelo menos 270 horas. E muitas pessoas nos Estados Unidos nem sabem que existem essa diferença, já que a gente chama os dois certificados, os dois diplomas de Masters, mestrado, tá? Então, ah, igual quando eu fui fazer a tradução desses textos, eu fiz questão de traduzir mestrado e pós-graduação, porque é o caso para os três conselhos. Eu acho que 70% dos PCBAs nos Estados Unidos só no nível de pós-graduação, tá? Eu incluindo. Mas eu inclusive, desculpa. Mas de qualquer maneira, quando outros conselhos, que ABA, quando eles traduziram os textos deles para português, resolveram só traduzir a palavra masters como mestrado, e entrou essa ideia. Mas se você for ver que ABA também aceita pós-graduação, só tem que ter certos cursos dentro dessa pós-graduação, e eu sei que os cursos brasileiros, por conta própria, decidiram não oferecer esses cursos no nível de pós-graduação, mas é uma decisão deles, não é uma decisão do conselho mesmo. De qualquer forma, a IBAL aceita mestrado e pós-graduação, como todos aceitem. Alguns requisitos para experiência supervisionada para IBAs, para analistas do comportamento internacional. Ah, Tem um requerimento de 1.000 horas de experiência supervisionada, e você, dentro disso, tem que obter horas de implementação e horas de programação.
Hora de implementação seria quando o candidato está implementando serviços comportamentais com um cliente. Hora de programação são horas em que o candidato realiza atividades de apoio à prestação de serviços, montar gráfico, etc. Hora de implementação, por exemplo, seria ensinar a um aprendiz novas habilidades linguísticas, administrar as avaliações ABLES ou AFLs, etc., conduzir uma análise funcional, fazer treinamento do professor, implementar FCT, DRA ou outras intervenções comportamentais, etc. Basicamente, com o IBAL, o cliente está presente ou os pais é uma hora de implementação. Beleza? Isso é diferente, por exemplo, de Kiaba, em que se você está fazendo, observando uma sessão normal, seria uma hora direta, ou seja, a tradução de hora de implementação. Mas se você está aplicando ABLES, AFLs, BBMAP, seria do outro tipo. Mas isso seria com outro conceito, com Kiaba. Com EBAL, o cliente está presente, isso é uma hora de implementação, beleza? Para horas de programação, isso seria montar gráfico, fazer análise de dados, criar protocolos de ensino, organizar o livro da seção ABA, ler artigos de pesquisa em preparação para uma intervenção comportamental, fazer planilhas, etc. Tá? Então, é bem mais difícil obter horas de programação. Muitos dos nossos supervisores passam mais tempo na sessão, observando a sessão com a aplicadora ABA. Mas minha dica seria, se você está fazendo, por exemplo, uma hora de supervisão por semana, isso pode documentar 20 horas de prática no campo. Primeiro, sempre coloca as suas horas de programação para ser assinadas e depois fica acumulando as horas de implementação, que são muito mais fáceis de obter. Com o IBAM, a gente tem um novo termo, um bloco de treinamento, e isso seria um grupo de horas supervisionadas. Fecha as 40 horas e pode acumular em grupos de 10 horas. Ah, Essas horas podem consistir em 10, 20, 30 ou 40 horas, e você pode acumular essas horas entre uma semana e 4 semanas. Vamos dizer, por exemplo, que você faz duas supervisões por semana e você pode colocar no site até 40 horas. Então, seu bloco de treinamento sempre seria de uma semana, tá? Mas no outro lado, vamos dizer que você não trabalha principalmente com aba, você só consegue obter 10 horas de trabalho no campo por semana. Então, pode ser que depois de 2 semanas você coloca 20 horas no site, ou depois de 4 semanas você coloca 40 horas no site. A questão é que você tem que colocar no site nesses blocos de 10 horas e tem que pensar sobre o bloco de treinamento, porque quando fecha essas 40 horas, você precisa entrar em um novo bloco de treinamento. Quais são as proporções? São necessários 400 horas de implementação, 400 horas de programação. No final, 200 horas podem ser compostas por horas de implementação ou programação em qualquer quantidade. O importante é que o candidato deve ter 5% das suas horas de prática supervisionado por bloco de treinamento, ou, por exemplo, 1 hora de supervisão para cada 20 horas de experiência acumuladas. E 40 horas semanais é um número máximo de horas que podem ser contabilizadas por supervisão. Se você fizer 60 horas de prática no campo por semana, eu sinto muito porque é muita coisa, mas você simplesmente não pode colocar isso no site. Tem um limite de 40 horas aqui. Ok?
Ninguém pode acumular simplesmente 10 horas de prática durante um período de 4 semanas. Isso se referiria a somente uma meia hora de supervisão. Não pode ser assim. Por outro lado, até 40 horas podem ser acumuladas durante uma semana. Só pode acumular essas horas em múltiplos de 10. Então, desculpa, mas você não pode colocar 8 horas, 16 horas, 19 horas, etc. Mas vamos dizer que essa semana você conseguiu fazer 30 horas de implementação e 19 horas de programação. Minha dica seria usar, tipo, 10 horas de programação e 30 de implementação. Aí passar essas 9 horas para outra semana, tá? Uma dica minha. Cabe ao DIAD, no supervisor e candidato, para alocar a melhor forma de acumular essas horas no que diz respeito às horas de implementação ou às horas de programação. É uma prática comum, mas não é obrigatória acumular esses dois tipos simultaneamente. Minha dica é acumular o máximo de horas de programação desde o início, mas provavelmente você vai ter que complementar com horas de implementação de qualquer forma. Para a supervisão por si, é um total de 50 horas de supervisão. 20 dessas horas devem ser de supervisão de observação direta, ou seja, com vídeo do cliente, a aplicadora aba aplicando, você supervisionando. 20 horas devem ser horas de supervisão indireta, ou seja, sem observação, tá? Ah, as 10 horas finais de supervisão de observação direta ou de supervisão indireta sem observação, conforme a escolha da supervisora e candidato. Lembre-se de que as horas de supervisão se referem a 5% da prática do candidato. Se o candidato fizer supervisão em um momento em que está de férias e não fez trabalho no campo, não vai dar para contabilizar essas horas, certo? Se você tem um mês de férias e você continua fazendo supervisão durante esse tempo, desculpa, o supervisor não pode assinar para essas horas, porque o supervisor não está simplesmente assinando para aquela hora que vocês se encontram juntos, mas está assinando dizendo que você fez mais 19 horas para cada hora de supervisão. Ou seja, é por isso que a supervisão busca ah, obter uma amostra fiel do que você está fazendo fora da sessão. Então, durante uma observação direta, você tenta mostrar uma amostragem fiel de, eu tenho 7 clientes, então cada supervisão eu vou trazer um vídeo de um cliente diferente para você mostrar todos, para você ver todos. Durante as supervisões indiretas, sem observação, é interessante trazer um pique ou relatório para clientes diferentes. Beleza? Ou seja, os requisitos de supervisão têm 20 horas de implementação, isso se refere a 1 hora de supervisão com observação direta. Ah, 20 horas de programação se refere a 1 hora de supervisão sem observação, etc. Se você fez 30 horas de implementação com o cliente, isso se refere a 1 hora e meia de supervisão com observação direta. 10 horas de programação se refere a meia hora de supervisão sem observação. Ou seja, você tem que clicar o tipo de supervisão com o tipo de experiência que você está acumulando. Você tem horas de implementação, você precisa complementar com 1 hora de supervisão com observação direta. Tem 20 horas de programação, você tem que clicar com supervisão sem observação. Quando vocês falam sobre conceitos, sobre o plano de intervenção do cliente, etc.
Supervisão de observação direta é quando o supervisor observa o candidato implementando serviços ABA com um cliente presente. Isso pode ser o supervisor aplicando, ou pode ser o normal da supervisora observando até aplicar. Dentro do vídeo dava para ver o cliente, o aplicador e o supervisor dando feedback no mesmo hora para o aplicador. Também pode ser ao vivo isso, certo? Durante a supervisão de observação direto, o supervisor deve fornecer feedback durante ou imediatamente após a sessão. As horas de observação direta seriam quando o supervisor está fisicamente presente com o candidato ou quando o supervisor está presente virtualmente ou atrás de revisão de vídeo gravado. Beleza? Supervisão. Sessões de supervisão indireta sem observação incluírem ajuda com programação, discussões conceptuais, conversas sobre um artigo, fornecimento de feedback aprofundado, etc. Atividades aceitáveis durante um contato de supervisão sem observação podem incluir revisão do contrato da supervisão, discussões das diretrizes éticas da IBAN, revisão de materiais criados pelo candidato, supervisor ministrando treinamento, avaliando a eficácia da supervisão, definição e revisão de metas do candidato, conceituação do caso e muito mais. Ok? Ah, tem que pensar sobre essas proporções de supervisão de observação versus não observação. O único requisito é que as horas de supervisão correspondem ao tipo de experiência profissional. Ou seja, durante um bloco de treinamento, você acumulou 30 horas de implementação e 10 horas de programação. Nesse caso, você teria que fazer 1 hora e meia de supervisão com observação direta e 1 meia hora de supervisão sem observação. Durante um bloco de treinamento, você acumulou 20 horas de implementação e 20 horas de programação. Nesse caso, você teria que fazer 1 hora de supervisão com observação direta e 1 hora de supervisão sem observação, etc. Mas é muito importante você clicar o tipo de supervisão com o tipo de hora de experiência acumulada. As horas de supervisão indiretas, ou seja, sem observação, não podem ser realizadas através de visualização de vídeos, pois as horas indiretas são didáticas e exigem que o supervisor e o candidato se comuniquem em tempo real. Por outro lado, as horas de supervisão direta com observação precisam ser realizadas com a presença de um cliente com o candidato ou ao vivo ou por vídeo. Em resumo, são 400 horas de implementação. Dentro disso, são necessários 20 horas de supervisão com observação com o cliente. São também 400 horas de programação. Dentro disso, são necessários 20 horas de supervisão sem observação, sem vídeo, uma discussão teórica, revisão de materiais. 200 horas podem ser de implementação ou programação. Dentro disso, tem horas de supervisão que são necessárias, clicando com o tipo de experiência. Nesse total de 50 horas de supervisão, 20 são de observação direta e 20 são indiretas, e 10 ah, podem ser decididos entre o grupo. Quando tem a ver com supervisão em grupo, é aceitável ter no máximo 50% das suas horas em relação ao número total de horas supervisionadas em grupo. Passando 50% das horas em grupo, não pode. Não pode fazer isso. Supervisão em grupo será limitada a grupos de 5 supervisionados no total.
Só para destacar, os objetivos educacionais requeridos é uma lista de itens que um candidato deve aprender e dominar durante o período de. Isso geralmente vem da pós-graduação ou mestrado, mas durante o período de supervisão é uma boa hora ver que você consegue entender esse conteúdo. Até pode tirar dúvidas com o supervisor, pode fazer durante a supervisão uns treinamentos dirigidos para o exame. Enquanto o candidato está se preparando para fazer esse exame. Essa lista foi desenvolvida pela IBAN. Inclui as áreas de conceitos básicos, gravar e medir comportamento, de delineamentos de caso único, avaliação comportamental, intervenções comportamentais, métodos de ensino e variações, assim como a ética. Novamente, eu quero destacar que não é a meta da supervisão preparar o candidato para fazer o exame, embora a gente pode agilizar o processo e fazer uns treinamentos dirigidos para isso. São necessários 12 horas de unidades de educação contínua antes da certificação. Isso não faz parte da supervisão, é feito no tempo do supervisionado, tempo livre deles. Tem que documentar esses CEUs. Muitos cursos são oferecidos para educação contínua e geralmente eles passam um certificado para cada hora que você fizer. O seguinte tipo dos CEUs são aceitáveis: participação em seminário, workshop ou treinamento online ou presencial, sobre informações relacionadas à aba ou análise do comportamento, apresentação do seminário, workshop ou treinamento com esses conteúdos, ministrar cursos alinhados aos objetivos de conteúdos de análise do comportamento internacional ou técnico de IBT, o técnico do comportamento, e a publicação das informações relacionadas à aba ou à análise do comportamento. Então, em resumo, tem que fazer 12 horas de educação contínua, 2 horas são de ética, 2 horas de supervisão, 2 horas de diversidade cultural e conscientização e 6 horas em tópicos gerais de análise do comportamento. Projetos do candidato só se referem a quem fizer a via de experiência, beleza? Dentro disso, você precisa fazer 2 projetos ao longo das horas de prática supervisionada. É responsabilidade do supervisor atribuir e avaliar esses projetos. O candidato pode ser consultado e fazer parte do processo de tomada de decisão sobre isso. Os objetivos educacionais requeridos da IBAN devem ser a fonte do projeto. Você quer usar conteúdo ABA. Os projetos devem demonstrar um conhecimento profundo do conceito. Os projetos devem ir além das expectativas de um provedor de conteúdo aprovado, ou ACP, e também devem ser diferentes, dois projetos diferentes, ok? Então, por exemplo, se o primeiro projeto for uma apresentação em PowerPoint, o segundo projeto não poderá ser uma apresentação de PowerPoint, mesmo que a tema da segunda apresentação tenha sido diferente do primeiro. O formulário de avaliação do projeto do candidato é necessário para cada projeto, e esses formulários são preenchidos no site da IBAN pelo supervisor. Existem esses tipos de projetos. Pode fazer revisão da literatura, apresentação em PowerPoint, vídeo de implementação de serviços comportamentais, relatório de avaliação, resumo de artigo, etc. Mas esses projetos do candidato, só para enfatizar, são só para quem fizer a via de experiência. A maioria das pessoas vão fazer a via de pós-graduação ou mestrado. Por outro lado, as testagens de habilidades do candidato, todos os candidatos para IBAL precisam fazer duas dessas testagens, beleza?
O supervisor conduzirá testagens de habilidades do candidato sobre a implementação de um conjunto de habilidades esperados do candidato com base nas funções e habilidades demonstradas sob supervisão. Não existe um conjunto pré-selecionado de habilidades a serem testadas. As habilidades testadas são aquelas que estão sendo supervisionadas. Uns exemplos aqui, dentro dessa testagem, você poderia, por exemplo, conduzir uma análise funcional. Essas testagens são feitas ao vivo, online ou presencialmente, beleza? Conduzir a análise funcional, administrar EIFOS, VBMAP, EFL, PIC, avaliação funcional e de desenvolvimento, AGIR, FAI, etc. Geralmente, se você já sabe bem fazer isso, não seria uma boa ideia para a testagem. Seria algo que você faz um treinamento, aprender mais e aplicar sob a supervisão do supervisor. Beleza? Sobre a supervisão e durante uma testagem de habilidades. Fornecer feedback do programa para um EBT, implementar protocolos de alimentação pediátrica, intervenções acadêmicas, ensino de idiomas, treinamento de comunicação funcional, ou DRA, coletar e inserir dados ou entrevistar para um FBA. Tem muitas possibilidades dentro do âmbito ABA, não precisam ser dessa lista, podem ser outras. Muitos dos meus candidatos eu fico sugerindo que você faça uma análise funcional, eu acho muito importante. Ah, é um rico aprendizado. É uma boa ideia que toda analista do comportamento saiba fazer uma análise funcional, e se você não souber, vai ser uma sugestão minha para a gente fazer para uma das nossas testagens de habilidade do candidato aqui, tá? Dentro dessa testagem de habilidades, o supervisor é responsável pela criação do formulário utilizado para fins de avaliação. A testagem de habilidade do candidato deve abranger pelo menos 10 componentes em um conjunto de habilidades em uma sessão que dure pelo menos 10 minutos. Eu quase sempre insisto em entre meia hora e 50 minutos, mas eu sou meio chata assim. É necessária uma pontuação de pelo menos 80% nessa testagem. Duas testagens de habilidade do candidato são precisam ser feitas e precisam ser diferentes. Uma habilidade diferente é necessário para cada testagem de habilidade do candidato. Então, vamos dizer, a gente fizer uma testagem de habilidade do candidato sobre o protocolo PIC, você está aprendendo, você aplica uma vez para uma testagem, você diz, eu quero mais treinamento, eu posso fazer outro? Você pode, mas isso não vai contar como outra testagem de habilidades do candidato. A testagem de habilidades do candidato é uma avaliação ao vivo do candidato à prestação de serviços, muito semelhante a uma avaliação de integridade do tratamento. Beleza? Aqui seria um exemplo de 10 habilidades que vão ser testadas durante a aplicação de DTT. Por exemplo, queremos ver que você consegue organizar os itens corretamente, chamar a atenção do aprendiz, entrega o SD correta, não dá dicas não intencionais, usa todos os locais dos itens na mesma porcentagem do tempo, utilizar sempre no mínimo 3 estímulos, solicita todos os estímulos na mesma porcentagem do tempo, diferencia entre respostas corretas e incorretas e dá dica ou ajuda física se nenhuma resposta for dada dentro de 3 segundos e finalmente dá dica ou ajuda física após uma resposta correta, incorreta, etc. Isso seria um exemplo de uma testagem de habilidades sobre DTT.
Para criar as testagens de habilidade do candidato, primeiro é importante decidir o serviço ou conjunto de habilidades para avaliar, criar uma análise de tarefas do serviço escolhido, como mostrado aqui, criar pelo menos 10 pontos para avaliar dentro dessa avaliação, criar um sistema de pontuação, sim ou não, mais ou menos, etc. Pontuar o desempenho do candidato enquanto demonstra a habilidade escolhida e o supervisor é obrigado a enviar o formulário de avaliação de testagens da habilidade do candidato na conta do supervisor, que vai diretamente e entra nos dados na sua conta na IBAN. Depois disso, depois de completar todas as etapas de supervisão, você pode fazer o exame IBA no site. Depois de mandar todos os documentos, já vai entrar um botão que você pode clicar dentro da conta da IBAN. Após todos os requisitos tenham sido concluídos, o candidato torna-se elegível para fazer o exame online. O candidato receberá um e-mail quando todos os requisitos foram atendidos, com instruções a seguir para se preparar e fazer o exame. O exame consiste em 150 questões de múltipla escolha. A pontuação de aprovação é de 80% ou melhor. Depois de fazer o exame é revisado quanto à integridade do exame e uma decisão é tomada com aprovação ou reprovação. Eles revisam o vídeo para ver se você está colando. Então, eles ficam gravando você durante o exame. É importante saber isso e não colar, beleza? A aprovação levará à certificação. A reprovação exigirá um novo exame para obter a certificação, beleza? Na primeira renovação da certificado, tem um requisito que está um pouco diferente e é importante saber antes. O período de certificação é de 2 anos. O primeiro processo de renovação da certificação de 2 anos é ligeiramente diferente de qualquer outro período de 2 anos que se segue. Para renovar a certificação IBA no primeiro ciclo, os candidatos deverão, no primeiro período de 2 anos, a partir da certificação inicial, concluir 24 unidades de educação contínua. Entre isso, são 4 horas de ética, 4 de supervisão, 4 de diversidade cultural e conscientização, e 12 horas em temas aba geral. Mas também tem que concluir um ano total de mentoria do trabalho em análise do comportamento. Para mentoria, isso precisa ocorrer durante 12 meses no total, durante o ciclo inicial de certificação de 2 anos. A mentoria pode ser presencial, por videochamada, a reunião ao vivo ou por telefone, etc. Vários mentores podem ser usados. O formulário de documentação de mentoria da IBAN deve ser preenchido lá no site. Deverão ser acumulados 24 horas de mentoria, com no máximo 2 para cada período de um mês. Tá? Então, a gente não chama nessa etapa de supervisão, mas é basicamente a mesma coisa, mas tem um nome aqui de mentoria, beleza? E não precisa pensar sobre horas de implementação, programação, supervisão com ou sem observação, etc. Isso é uma mentoria mesmo, pode estruturar de forma mais interessante para vocês dois. Na segunda e subsequentes renovações de certificação, os requisitos de educação contínua são os mesmos, são 24 unidades de educação contínua, mas não tem exigência de mentoria após o primeiro ciclo de renovação da certificação, tá? Com o uso de tecnologia, é importante pensar sobre o comprimento dos vídeos que você mandar.
gravações de vídeo devem abranger uma variedade de atividades e objetivos de tratamento. Recomenda-se que os vídeos tenham entre 10 e 30 minutos de duração cada, para melhor apoiar as tarefas de supervisão, bem como as capacidades de upload digital. Cada clipe de 10 a 30 minutos devem ser consecutivo, embora os clipes possam conter várias atividades ou objetivos dentro deles. Não quero receber um vídeo de 1 minuto e meio, ou de 10 segundos, tá? Eu quero ver que você está gravando uma sessão contínua, porque não é só importante, o contato visual na hora de dar o reforço, lembrou de avisar com previsão, não sei o quê. Eu quero ver que entre as tentativas não tem, tipo, 15 minutos de intervalo, não tem 15 minutos, 20 minutos no celular. Eu quero ver o que acontece entre as tentativas. Às vezes chega um vídeo, eu vejo pessoas reforçando o comportamento problema. Eu preciso ver isso. Eu não quero receber vídeos perfeitos, eu quero ver vídeos da vida real e conceitos que podemos melhorar ou conversar durante as supervisões, tá? O número de vídeos carregados irá variar dependendo do número de horas de supervisão acumuladas a cada semana. E, por exemplo, se 20 horas de implementação por semana foram acumuladas, o candidato enviará entre 2 e 4 vídeos ao supervisor dentro de um bloco de treinamento de 2 semanas, acumulando até 1 hora total de vídeo. Ok? Sobre a qualidade do vídeo. A câmera de vídeo deve ser colocado numa posição que irá capturar o cliente durante pelo menos 80% do tempo da atividade. O rosto do cliente deve estar visível pelo menos 50% do tempo enquanto trabalha em metas de aprendizagem que exigem visibilidade facial. A iluminação deve tornar o indivíduo claro e visível. Evite a iluminação com silhueta quando possível. Os vídeos devem ser relativamente estáveis. O uso de um tripé minimizará a necessidade de segurar a câmera. Se um tripé não estiver disponível, recrutar outro indivíduo para segurar a câmera. Isso pode ser melhor até de tripé. O ruído de fundo precisará ser minimizado quando possível. Certifique-se de que o dispositivo de gravação esteja perto o suficiente do sujeito para que o supervisor possa ouvir o que está sendo dito. Umas diretrizes sobre supervisão à distância. Supervisão remota, supervisão online e supervisão por vídeo ou videochamada é uma ótima alternativa à supervisão presencial. Muitos desafios não são presentes com supervisão presencial. Lembre-se, as horas de prática não contem se a supervisão não ocorreu devido a problemas de tecnologia. Gaste o tempo e certifique-se de que todos os sistemas estejam instalados antes da supervisão de distância. Garantir o consentimento informado documentado do cliente e ou dos pais e da organização em que a terapia é fornecida. O cliente ou família deve saber quando o videochamada pode ser feita, com que finalidade um vídeo será feito, se será salvo ou não, quem estará assistindo, etc. O cliente ou família deve ter a capacidade de redigir ou alterar o acordo de consentimento informado a qualquer momento durante o processo terapêutico. Garantir que o vídeo não vai ser feito simplesmente para cumprir os requisitos de supervisão. Eu tenho um termo de gravação que eu posso passar para supervisionados, mas é importante, é imprescindível
tem que ser garantido esse consentimento por escrito antes de começar a gravar os vídeos. Então, de repente, seria interessante obter esse consentimento antes, até de começar a supervisão. Eram isso, esses os requisitos da IBAN. Se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato.